Olá a todos, sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos da Faculdade SCOM. Eu sou o professor Renei, sou doutor em Ciências, mestre em Bioquímica, sou graduado em Farmácia, em Biomedicina e licenciado em Biologia. Também sou sargento do Bombeiro Militar, pesquisador colaborador da Universidade de Brasília e professor universitário aqui na área de saúde da Faculdade SCOM. Nessa unidade estarei trabalhando com os senhores, com as senhoras na disciplina de enfermagem em doenças infecto-contagiosas. Essa é uma disciplina ofertada EAD para os alunos de enfermagem e outros cursos interessados no assunto. E temos como ementa desse conteúdo o estudo das doenças transmissíveis, doenças transmitidas por vírus, como, por exemplo, a poliomielite, o sarampo, a rubéola, a cachumba, a raiva, a influenza, a varicela, a herpes simples, a herpes zoster, a febre amarela, a AIDS, entre diversas outras doenças que são transmitidas por vírus. Também iremos estudar doenças causadas por bactérias, como exemplo, difteria, coqueluche, hanseníase, tuberculose pulmonar, tétano, gangrena gasosa, febre tifoide, cólera, gonorreia, cancroide, sífilis, entre outras doenças. Além disso, também iremos aprofundar um pouco em unidades mais avançadas sobre infecções sexualmente transmissíveis, as famosas ISTs, que antigamente recebia a denominação de DSTs, que está em desuso. Atualmente chamamos ISTs. Além disso, também iremos abordar nas unidades mais avançadas sobre as doenças de notificação compulsória, as famosas DNCs. Além disso, iremos também trabalhar um pouco sobre a atuação do enfermeiro no controle dessas doenças infecto-contagiosas e na parte de educação em saúde. Sem mais delongas, então, iniciemos agora a nossa unidade 1, que possui como título Introdução às Doenças Infecto-Contagiosas. Dentro desse módulo, dentro dessa unidade, que vocês irão receber para aprofundamento dos conhecimentos, o texto base para leitura, no formato de PDF, onde vocês terão esses conteúdos. Além disso, os senhores também terão acesso aos questionários referentes à unidade 1 para fixação do conhecimento. Além disso, também nós temos as referências bibliográficas de cada unidade, onde vocês poderão buscar bibliografias, artigos e documentos científicos nos quais poderão aprofundar os conhecimentos aqui abordados na nossa aula. Além disso, nós podemos então começar a nossa disciplina. A primeira coisa que eu faço a você, aluno, que está aí assistindo essa videoaula, conecte o seu fone de ouvido, esqueça um pouco ali os problemas que você está enfrentando nessa situação e vamos focar no nosso conteúdo. O nosso objetivo, a nossa missão é entender e conhecer um pouco sobre as doenças infecto-contagiosas. Então, recomendo que você procure um local silencioso, um local confortável, uma mesa, uma cadeira, para que você possa aproveitar ao máximo essa videoaula. A primeira coisa que eu pergunto a vocês é: qual é o conceito de doenças transmissíveis e qual é o conceito de doenças infecciosas? Doenças transmissíveis e doenças infecciosas são a mesma coisa? Sim ou não? Responde aí. Muito bem, você que respondeu não, acertou. Então nós vamos ver esse conceito. Então, as doenças transmissíveis são aquelas que são causadas por agentes infecciosos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários. E elas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, ou de animais para humanos. Isso como exemplo, um conceito geral. Já as doenças infecciosas, elas são aquelas de alta transmissibilidade, que são capazes de gerar surtos ou epidemias,
tornando-se uma preocupação importante para a saúde pública. Então nós vemos aqui que as doenças transmissíveis são aquelas que podem ser transmitidas, não necessariamente são infectocontagiosas. Já as infectocontagiosas são aquelas que possuem uma alta transmissibilidade. Então entenda bem o conceito aqui. Então o conceito geral, digamos assim, o nosso círculo maior são doenças transmissíveis. E dentro das doenças transmissíveis nós temos ali um grupinho pequeno delas que são as doenças infectocontagiosas. Isso é só para você entender um pouco e ficar mais claro na sua mente. Beleza? Então nós temos um círculo maior que são as doenças transmissíveis e dentro das doenças transmissíveis nós temos um subconjunto que são das doenças infectocontagiosas. Até aqui tranquilo? Beleza? Vamos junto aqui, vamos avançar no conteúdo. Dentro desse conhecimento de doenças infectocontagiosas e doenças transmissíveis também, nós entramos aqui no conceito de agentes etiológicos. Então, são conceitos chaves dentro da infectologia que todo profissional de saúde, especialmente os enfermeiros, os farmacêuticos, os biomédicos, os médicos, os dentistas, as pessoas que trabalham na linha de frente com a área de saúde precisam ter essa linguagem de comunicação correta, esses conceitos chaves dentro do conhecimento. E na infectologia nós temos então o conceito de agentes etiológicos. O que são agentes etiológicos? São os seres vivos, ou vírus, bactérias, fungos, protozoários e etc., ou fatores que são responsáveis pelo aparecimento da doença. Então isso é o conceito abrangente de agente etiológico. Mas nós estamos falando de doenças infectocontagiosas. Então dentro das doenças infectocontagiosas, nós temos então que o agente etiológico são os micro-organismos ou os organismos microbiológicos responsáveis por causar a doença. Dentre esses agentes etiológicos, nós podemos citar 4 principais como exemplos para vocês entenderem bem a nossa disciplina. Então, o primeiro deles, e um dos mais estudados, principalmente depois de 2020, com a pandemia global de Covid-19, nós temos então a classe dos vírus. Então, dentre as 4 classes de micro-organismos, de causadores, ou seja, agentes etiológicos responsáveis pelas doenças infectocontagiosas, nós temos então a classe dos vírus. O que são os vírus? Os vírus então são micro-organismos que necessitam de uma célula hospedeira para se replicar e causam doenças, como por exemplo a gripe, o sarampo e a hepatite, entre diversas outras. Um exemplo clássico que nós todos vivemos recentemente foi a pandemia de Covid-19, que é causada por um vírus. E cada um desses vírus ele tem uma nomenclatura específica. No caso da Covid-19 foi o SARS-CoV-2, beleza? Então nós temos aqui os vírus. Dentro dessa classe dos vírus nós temos algumas classes, algumas famílias que são mais importantes. Nós iremos aprofundar um pouco isso nas unidades mais avançadas do nosso curso. A segunda classe de agente etiológico, nós temos as bactérias. As bactérias, o que são bactérias? São organismos unicelulares que podem se reproduzir rapidamente e causar infecções, como por exemplo a tuberculose, a cólera e a difteria. Cabe aqui um ponto-chave, aqui vamos abrir um parênteses. Quando eu falei de bactéria, o que eu falei? São organismos unicelulares. Quando eu falei de vírus, eu não falei de unicelular, eu falei apenas que os vírus são micro-organismos que precisam de uma célula hospedeira. Então nós temos aqui uma diferença básica, que é muito importante esse conhecimento. A diferença entre vírus e bactérias é que as bactérias, eles são seres unicelulares, eles possuem uma célula. E nós entramos aqui no conceito de vida. Qual é o conceito biológico de vida? São todos organismos que são formados por células.
Então, dentro desse conceito, nós podemos entender que os vírus, eles não seriam seres vivos, porque eles não possuem células, não têm metabolismo próprio. Eles são partículas capazes de causar uma infecção e se replicar utilizando a maquinaria de uma célula hospedeira. Tranquilo até aqui? Então falamos de vírus, bactérias. Qual é a terceira classe de agentes etiológicos mais importantes na área da enfermagem, na área da saúde? São, exatamente, se você pensou em fungos, você acertou, são os fungos. Os fungos, ou também conhecido como, popularmente, como cogumelos, como mofos, como leveduras também. Então, todos esses termos são referentes a classes de fungos e espécies diferentes de fungos. Então, os fungos, eles são causadores de várias doenças. Podemos citar como exemplo a candidíase e a histoplasmose. São exemplos clássicos de doenças causadas por fungos. Nós não vamos aprofundar nesse primeiro momento explicando cada uma dessas doenças, porque nós estamos na unidade 1, que é a unidade de introdução. Mas nós iremos aprofundar ao longo do nosso curso. E a última classe que nós iremos trabalhar hoje são a classe dos protozoários. Então, os protozoários, eles também são causadores de doenças também infecto-contagiosas. O que são os protozoários? São os organismos unicelulares que causam doenças, como, por exemplo, a malária e as amebíases. Então, vejam bem, aqui nós fechamos as 4 classes de agentes etiológicos principais dentro da infectologia. Então, rememorando aí para fixar o conhecimento: vírus, bactérias, fungos e protozoários. E citamos doenças que são causadas por esses micro-organismos. Avançando no conteúdo, no material que eu disponibilizei para vocês na plataforma, vocês vão ver um exemplo do ciclo de vida, que na verdade seria, entre aspas, aí, vida, né, de um vírus, sendo que os vírus, eles não têm célula, né, não são seres acelulares, então eles não têm vida no conceito biológico. Mas eu coloquei para vocês entenderem aí mais ou menos como é que é esse ciclo de vida de um vírus, que, exemplificando desde a entrada do vírus na célula hospedeira, a replicação dentro da célula e a liberação de novas partículas virais. Então, esse ciclo de vida de um vírus, ele começa com a sua entrada na célula hospedeira, através da adsorção, ou seja, ele se gruda, né, na membrana da célula hospedeira. Essa célula hospedeira, ela pode ser qualquer tipo de célula. Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser a célula de uma planta, mas pode ser também uma célula humana. E aí é onde vai causar as doenças. Então, cada vírus ele tem afinidade por um tipo diferente de célula. Por exemplo, o SARS-CoV-2, que eu falei para vocês, causador da Covid-19. Esse vírus ele tem afinidade pelas células que estão localizadas no nosso pulmão, então os pneumócitos. Então, essa célula ela tem receptores específicos que se ligam na membrana das células dos alvéolos pulmonares e causa ali a infecção daquela célula. Cada vírus ele tem afinidade por uma célula diferente. Um outro exemplo, só para vocês entenderem aqui, o vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana, que é o causador da AIDS. Esse vírus ele tem afinidade por células que estão localizadas na nossa corrente sanguínea, que são os linfócitos TCD4. Então esse vírus ele se liga especificamente nessa célula e causa ali o seu processo infeccioso. Então cada vírus ele vai infectar um tipo específico de célula. E o processo de infecção de todos eles, todos os vírus que existem, conhecidos no mundo, eles seguem esses passos. Então primeiro, eles se ligam na membrana da célula, são reconhecidos, sofrem a dissolução, penetram dentro da célula. Uma vez que eles estão dentro da célula alvo, o vírus então libera o seu material genético. Aqui já aprofundando um pouco,
O material genético dos vírus, eles podem ser de dois tipos. Ele pode ser o DNA ou pode ser de RNA também. Então nós vemos aqui que os vírus eles são diferentes. Então todos os seres celulares, as bactérias, os fungos, os protozoários, nós, os animais, as plantas, o nosso genoma, o nosso DNA base, ele é feito de DNA. Já os vírus não, então a gente tem vírus que são feitos de DNA e outros de RNA. Então, dentro da célula, ele libera o material genético, que pode ser DNA ou RNA, e no citoplasma da célula, ele então é onde ocorre a replicação e transcrição desse material genético do vírus, originando então novas partículas virais que serão montadas dentro do citoplasma da célula hospedeira. E, por fim, no final, essas partículas virais novas são liberadas num processo chamado de ciclo lítico, que geralmente, nesse processo de liberação, leva à morte celular. Então, a célula que foi parasitada pelo vírus, né, ela, nesse processo de replicação do vírus e liberação, a célula morre. E aí que surgem os sintomas das doenças. Então, no exemplo do SARS-CoV-2, ele entra dentro das células pulmonares, destrói essas células e a pessoa não consegue respirar. Por isso que a pessoa tem que receber o tratamento lá com a oxigenoterapia na UTI, porque os pulmões dele, as células pulmonares não estão conseguindo fazer as trocas gasosas de forma adequada, porque foram destruídas pelo vírus. Essas novas partículas virais, então, elas podem infectar células adjacentes, ou seja, que estão do lado, e perpetuando esse ciclo de infecção até que ocorra o dano tecidual, o controle do vírus ou a morte do hospedeiro, que é a pessoa que está infectada. Então, nós fechamos aqui a parte de agentes etiológicos, aprofundamos um pouquinho em vírus, e agora nós vamos para nossa segunda parte, que é a parte do mecanismos de transmissão. Então, todas essas doenças que nós citamos aqui, elas possuem mecanismos específicos de transmissão. Então, as doenças, elas podem ser transmitidas de diversas maneiras. E aqui a gente cita as formas principais de transmissão, ou seja, os mecanismos de transmissão. O primeiro deles, eu vou citar 5 para vocês. O primeiro é o contato direto. No contato direto, a transmissão ela ocorre através do contato físico entre o hospedeiro e a pessoa que é suscetível, como no caso, por exemplo, da doença hanseníase. Então, no contato direto, a transmissão ocorre pelo contato físico entre o hospedeiro e a pessoa suscetível, ou seja, tem uma pessoa que está carregando aquele agente etiológico, aquele patógeno, e entra em contato com uma segunda pessoa que não tem aquela doença, que não tem aquele vírus, aquela bactéria ou aquele protozoário, por exemplo, ela não tem. Mas além dela não ter, para ela adquirir essa infecção, aquela pessoa que não tem ainda, ela tem que ser suscetível, ela tem que ter alguma deficiência imunológica, tem que ter uma suscetibilidade àquela infecção, porque mesmo se ela entrar em contato, mas ela não tiver suscetibilidade, ela não vai adquirir a infecção, beleza? Aí vocês estão perguntando, nossa, sério, é isso mesmo? É isso mesmo. Um exemplo claro que nós temos são as pessoas que são resistentes ao vírus da AIDS. Elas entram em contato com o vírus, mas não desenvolvem a doença, porque elas têm um mecanismo de defesa, né? O seu sistema imune é tão poderoso que mesmo o vírus entrando em contato com aquela pessoa, ela nunca vai desenvolver a AIDS. Então, a gente precisa, então, no contato direto, ter uma pessoa suscetível. A segunda forma, o segundo mecanismo de transmissão é o contato indireto. Como é que ocorre, então? No contato indireto, ocorre através de superfícies ou objetos contaminados. Um exemplo de doença que trabalha com isso é o tétano, por exemplo. A pessoa está andando ali no quintal, tem um prego enferrujado, pisou no prego e ali adquire aquela infecção, causando a doença chamada tétano. Quem pode lembrar de um outro exemplo de contato indireto transmitindo doenças infecto-contagiosas? Exatamente, se você pensou na Covid-19, você acertou. Então a pessoa espirra, coloca a mão no nariz e passa em uma maçaneta ou num corrimão. O vírus ficou naquela superfície.
uma outra pessoa que está passando, que não tem o vírus da Covid, e entra em contato com aquela superfície, passou a mão lá, pegou então o seu catarrinho que estava ali com o vírus, e encostou no olho, ou na boca, ou em alguma outra mucosa, então foi a porta de entrada para o vírus. Então foi através do contato indireto. Muito bom, agora vocês estão entendendo. Então o contato direto é pessoa com pessoa, pele com pele. Contato indireto tem uma superfície ou um objeto contaminado, né? Uma superfície inanimada. Terceira forma de transmissão que nós iremos estudar hoje. Presta atenção, acorda, ei, você que está aí distraído. Vamos lá, foca aqui, vem comigo. A terceira forma são os vetores. Esse é muito importante, cai em concursos, vestibulares, todas as provas. Presta atenção nisso aqui que vou cobrar na prova, hein? Os vetores. O que são os vetores? A transmissão por vetores. Os vetores são organismos, como por exemplo, mosquitos, que transmitem doenças. Um exemplo de doença transmitida por vetor, a dengue. A dengue é um clássico exemplo de doença que é transmitida por um vetor, transmitida por um mosquito. Muito bem, então vamos avançar aqui para a gente chegar à nossa conclusão do conhecimento. Estamos na terceira forma de transmissão, terceiro mecanismo. Vamos para o quarto. O quarto mecanismo de transmissão de doenças infecto-contagiosas são os aerosóis ou aerossóis. O que representa esse mecanismo? Os aerossóis são pequenas partículas suspensas no ar que podem transmitir doenças respiratórias. Um exemplo de doença que é o principal mecanismo de transmissão através dos aerossóis, a gripe. Então, a gripe, a pessoa está ali doente, está com o nariz irritado, igual a gente está aqui. Quem mora em Brasília sabe que nessa época do ano aqui, no mês de agosto, setembro, começa a ficar muito seco e a garganta começa a coçar o nariz, então a gente começa a espirrar muito aqui em Brasília. Quando você espirra, você libera micropartículas, gotinhas pequenas que ficam suspensas no ar. E dentro de cada uma dessas gotinhas que você espirrou, ali a gente tem micro-organismos. E dentro delas pode ter, por exemplo, o vírus da gripe. E uma outra pessoa que está passando, ela vai bocejar, por exemplo, ou respirar mesmo aquele ar e ela acaba inspirando aquelas partículas, aqueles aerossóis que contêm o agente patogênico ali, no caso, por exemplo, que a gente está citando como exemplo, o vírus da gripe. E aí a pessoa então desenvolve a doença, tendo como mecanismo de transmissão os aerossóis. Então nós estamos no quarto, agora o último de hoje, mecanismo de transmissão. A transmissão vertical, essa é muito importante, principalmente para quem quer trabalhar, por exemplo, na parte da obstetrícia, farmácia ou enfermagem ou biomedicina obstétrica, vai trabalhar com as crianças. Então você já associou, né? Transmissão vertical é o quê? Da mãe para o filho. Então durante a gestação, ou no parto, ou na amamentação, pode ocorrer a transmissão de doenças. Um exemplo de doença que tem uma forte conotação de transmissão vertical é o HIV, o vírus do HIV, que vai desenvolver, então vai causar a doença chamada AIDS. Então, uma forma de transmissão do HIV é através da transmissão vertical, que é da mãe para o filho. Beleza? Então, só recapitulando aqui, 5 formas de mecanismo de transmissão das doenças infecto-contagiosas: contato direto, contato indireto, vetores, aerossóis e transmissão vertical. Não se preocupa não, que nas próximas unidades nós iremos aprofundar cada uma dessas formas de transmissão com mais exemplos de outras doenças. Aqui no material, tu quer dar um pause aí? Beleza, então continuando. Aqui no material de vocês, no PDF, que eu tenho certeza que vocês vão ler. Vamos lá, deu um trabalho para construir esse material, então vamos aproveitar ele, vamos estudar bastante. Tem um gráfico que eu montei para vocês que fala sobre a incidência de diferentes mecanismos de transmissão de doenças infecto-contagiosas no Brasil. E a gente pode perceber que a principal forma, né, o principal mecanismo de transmissão dessas doenças é através do contato direto. E em segundo lugar, são através dos vetores. E em terceiro lugar,
através do contato indireto. Em quarto lugar, através dos aerossóis. E em quinto lugar, nós temos a transmissão vertical. Então, se a gente fosse classificar essas 5 formas que eu falei para vocês, aqui acontece mais transmissão de doenças infecto-contagiosas através do contato direto. Beleza? Então, isso é muito importante, a gente evitar o contato. Então, conhecendo as formas de transmissão, a gente trabalha com as formas de como prevenir, de como evitar essa transmissão dessas doenças. Beleza? Então, para finalizar o nosso unidade 1, nós entramos então aqui na parte final, que é o impacto dessas doenças infecto-contagiosas na saúde pública. Isso é muito importante. Então, essas doenças infecto-contagiosas, elas são responsáveis por uma alta morbidade e mortalidade. O que é a diferença? Professor, por que o senhor falou morbidade e mortalidade? O que é um, o que é o outro? A morbidade é o poder que a doença tem de causar, então, atestados, por exemplo, a pessoa perde a qualidade de vida, a pessoa não vai trabalhar, não aguenta mais trabalhar, aposenta, entra para o INSS. Então, isso é a morbidade, beleza? Que a pessoa diminui a sua qualidade de vida. E a mortalidade é quando a doença realmente mata a pessoa. Então, essas doenças infecto-contagiosas, elas são responsáveis por uma alta morbidade e também por uma alta mortalidade, especialmente em países que estão em desenvolvimento. A capacidade de gerar surtos e epidemias, o custo do tratamento e as medidas de controle, além do impacto social e econômico, tornam a prevenção e o controle dessas doenças uma prioridade para as políticas de saúde. Então, temos que trabalhar com a parte da prevenção. Beleza? Então, vamos acelerando aqui. Chegando no final, nós temos aqui a importância da vigilância epidemiológica. Então, o que é isso? A vigilância epidemiológica é essencial para monitorar, para prevenir e controlar todas essas doenças infecto-contagiosas. É por isso que nós temos a nossa querida Anvisa, a Agência Brasileira de Vigilância Sanitária. E esse processo de vigilância epidemiológica, ele envolve várias etapas, vários atores, como a coleta, a análise, a interpretação de dados sobre a ocorrência de doenças. E o objetivo de tudo isso é planejar e implementar medidas de saúde pública. Então, para fechar aqui, nós temos uma tabela no material que vocês têm lá da unidade 1, que é a classificação das doenças transmissíveis por agente etiológico. Então, nós temos aqui 4 doenças, só para citar como exemplo. Nós temos o sarampo, que o agente etiológico é um vírus, e o modo de transmissão são os aerossóis. A tuberculose, o agente etiológico é uma bactéria, e o modo de transmissão é o contato direto. A candidíase, o agente etiológico é um fungo, e o modo de transmissão é contato, pode ser contato indireto ou pode ser direto também, tá? A malária, o agente etiológico é um protozoário e o modo de transmissão são os vetores. Beleza? E como conclusão, então, do nosso módulo 1, então este módulo forneceu para vocês aqui uma base sólida sobre os conceitos fundamentais de doenças infecto-contagiosas, preparando o terreno para o estudo específico de doenças virais e bacterianas que nós teremos nos próximos módulos. Então foi um prazer estar com vocês, aproveitem bastante, tirem as dúvidas e tamo junto. Bom trabalho!